E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar qual é o procedimento para se fazer um teste na prática nesses sensores de fim de curso de motores para automatizadores residenciais, né? Ou seja, esses portões eletrônicos. Eu já peço aí por favor que dê o like e se inscreva no canal para fortalecer e incentivar a gente, isso é muito importante, tá bom pessoal? Muito obrigado. Então, esses sensores eles seguem um padrão, independente do fabricante ou do modelo. Pode ser PPA, Garmin, Unisystem, Rossi, enfim. Todos eles, independente do modelinho aqui, eles seguem um padrão. Nesse caso eu consegui dois sensores aqui do mesmo modelo que fica mais fácil. Eles estão com alguns defeitinhos aqui que vai ser legal de demonstrar. E esses sensores, como o nome já sugere, eles são responsáveis por sinalizar para o microcontrolador que ele tem que desativar o motor. Ou seja, o motor já abriu completamente ou fechou para ele não ficar forçando, né, o portão e acabar danificando tanto o motor como a placa ou até mesmo problemas mecânicos. É o fim de curso, ele diz que o motor tem que desligar, simples assim. O problema é que às vezes ele não funciona ou ele entra em curto, aí o motor só funciona em um sentido. Eu vejo muito problema desse, pessoal perguntando nos grupos ali, que o meu motor só gira em um sentido, só gira no outro e tal. A maioria das vezes é problema de fim de curso. Alguns casos pode ser bobina, eu já tenho vídeos que mostra como testar a bobina tanto com o multímetro ou fazer um teste direto na rede elétrica. Bom, esses sensores aqui dentro ele tem essas partezinhas retangulares aqui, que é um invólucro onde fica realmente o sensor. O resto é fiação e esse conector que vai na placa. Alguns fabricantes usam 4 terminais aqui, tem um que é 5, um terminal não se utiliza e esse aqui é 3. Mas dentro desse invólucro, que é uma proteção aqui, é uma caixinha hermética, aqui existe um sensor igual a esse. Chama-se Reed Switch. É um sensor com ampola de vidro, duas chapas metálicas em paralelo internamente que não se tocam e há dentro dessa ampola há um vácuo, ou seja, quase que não existe nada, existe um gás inerte ali, né, para evitar faiscamento, superaquecimento, mas esse é o sensor. Porém, ele é muito sensível, essa ampolinha. Se ela quebrar, trincar, ele entra oxigênio, ele já não vai funcionar mais, ele é muito sensível. Por isso, então, todos eles, se você for perceber, tem essa proteção, esse invólucro. Alguns casos de motores basculante, o pessoal vai perceber que isso aqui é bem maior, é bem robusto. Para aumentar o grau de proteção dele, né? Além dele lá dentro, ainda vai recheado de cola, silicone ou alguma outra coisa para ele nem vibrar, para não ter perigo de quebrar. Pode perceber que ali existe um preenchimento com algum produto para proteger demais. Para você fazer o teste em campo, você vai precisar apenas de um multímetro e um imã qualquer. Eu vou usar esse aqui que é de fim de curso, que ele vai preso na cremalheira mesmo, né? Só isso que você precisa. Por padrão, todos os multímetros ele tem normalmente a escala ômica, que é esse símbolo aqui do alfabeto grego, que é o ômega, né? Onde a gente mede resistência elétrica. E aqui a gente tem o símbolo de diodo. Normalmente a gente verifica diodos, é óbvio, e continuidade e bips, né? Nesse caso aqui, ele tem bips. Então eu seleciono aqui, que eu quero ver a continuidade. Esse eu tenho que habilitar o bip aqui, ó. Então agora ele está na escala de continuidade. Todos os multímetros são iguais. E olha só, com a ponteira distante uma da outra, não dá nada. Se eu tocá-las, olha o que acontece. Está me dizendo que tem um curto agora, que a resistência é quase que um curto perfeito. Veja ali, 000.3. Aqui seria uma resistência tão alta que tende ao infinito, então ele não acusa nada. Se o seu multímetro não tem esse bip, pode ser na escala de diodo mesmo. Então veja, quando a resistência está aberta, muito alta, ó, 0.0L. E se eu tocar uma ponteira na outra, veja que caiu para 0.000 volts. Uma queda de 0 volts significa que tem um curto aqui nas ponteiras, tá bom pessoal? Esses são os testes que a gente vai fazer. O sensor então, para cada um Reed Switch, ele sai um parzinho de fio e eles se encontram aqui nesse terminal. E perceba que olha como é que é a configuração aqui. Os dois do centro aqui no terminal, eles estão ligados fisicamente, ó, um de cada sensor e o outro restante é o retorno de cada sensor. Então esse aqui é o comum. Então a gente vai medir em relação ao comum a cada um deles. Na situação normal, sem o ímã, eles não podem acusar sinal nenhum. Tem que ser totalmente aberto. Se ele bipar ou der ali aquele valor de 0.0, ele já está em curto. Então veja que a gente tem 3 terminaizinhos aqui, ó. Eu vou deixar qualquer uma das ponteiras no meio, que é o comum, e a outra eu vou tocar primeiro o extremo, mas sem se tocarem. E vejam que não deu valor nenhum. Perceba que não deu barulho nem valor nenhum de resistência. Desse outro lado, nada. Está totalmente aberto. Num primeiro momento, esse sensor está 100%. Tá vendo? Eles estão abertos. Agora veja se eu pegar um ímã aqui, ó, e aproximar do primeiro. Deixei o ímã ali. Agora se eu tocar aqui, olha que deu o curto.
curto e o outro não pode. Se eu tirar o ímã daqui, ele tem que se manter aberto, ele não pode mais dar o bip. E olha que não deu o bip, então esse ali tá bom. Agora vamos ver esse outro aqui, ó. Vou aproximar o ímã dele. Agora eu vou tocar esse outro terminal aqui. E veja que ele bipou, que seria natural. Se eu tirar o ímã agora, perceba que ele ficou bipando, ó. Tá vendo? Mesmo sem o ímã. Já o outro não. Por quê? O reed switch tá em curto lá dentro agora. Por algum motivo trincou o invólucro de vidro e ele se mantém sempre em curto. Olha só, mesmo sem o ímã. Se eu vier aqui, por exemplo, e der umas batidas nele, ó, ele volta ao normal. Que interessante. Mas se eu aproximar o ímã de novo, acionou e agora ele desacionou. Tá vendo? Mas esse sensor tá com problema. Então acontece que tem que substituir. Então esse é um dos testes mais difíceis de você fazer em campo, porque tem horas que ele funciona e tem horas que não. Aí o cliente te reclama, tem hora que meu portão funciona, tem horas que ele não abre. Tu já sabe que normalmente pode ser o sensor aqui que tá com esse problema. Ó, tá vendo? Já ficou em curto novamente, certo? Vamos testar o outro. Já tô com o outro aqui. Vamos testar esse também. Mesmo procedimento. Primeiro eu vou fazer o teste sem o ímã aqui próximo dele. Mesmo procedimento. A ponteira pode ser a vermelha ou a preta no terminal central. Não tem polaridade. Toco o primeiro. E olha só que sem o ímã ele já está bipando. O segundo está aberto, está ok. Olha só. Agora eu vou tentar bater os dois aqui para ver se eles normalizam. Ó. Tá vendo que esse não voltou ao normal? Então esse aqui é muito fácil de você resolver. Você já pega o curto direto, diferente daquele outro que fica enganando a gente. Isso dá retrabalho, retornos, insatisfação do cliente. Esse aqui não, esse aqui já está em curto direto, não tem o que fazer. Vamos medir de novo aqui. Ok, com situação normal, aberto. Se eu tocar aqui, curto. Então eu sei que é o do lado de lá, ó. Esse aqui. Então é esse cara que está em curto internamente. Ele quebrou feio lá o invólucro, não está intermitente que nem o outro. Esse aqui é só trocar. Outro problema que pode acontecer, não vou ter aqui esse problema para demonstrar, mas é o seguinte. Seria você tá testando a continuidade aqui, tacar as ponteiras ali, e a gente vem com o ímã funcionando normal, né? Porém, se você aproximar o ímã e ele não der esse bip, significa que o sensor tá quebrado também e tá avariado. Você tem que trocar ele. Eu não tenho nenhum aqui para demonstrar isso agora. Mas esse tá um bom e o outro tá totalmente em curto. Que é bom no campo, que você já mata a charada de cara, não fica por suposições. Já esse aqui tá aquele defeito bem crônico, que é esse aqui, ó, que tá marcado, que funciona, daqui a pouco ele fica em curto direto, então pode acontecer de funcionar uma, duas, três vezes no cliente, lá pela quarta vez para de funcionar. Esses problemas é complicado de você resolver. Agora eu vou fazer um teste aqui no sensor, que é o elemento interno lá. É o sensor propriamente dito, é esse carinha aqui. Vou pegar ele com a ponteira aqui. E esse outro eu vou tocar. Olha só, não dá nada, certo? Que seria questão mais lógica e natural. Agora, se eu aproximar do ímã, olha só. Tá vendo? Afastei, abriu o curto. Aproximei, fecha as paletas de metal e o sensor conduz. Certo, pessoal? Então esses são os testes na prática com o multímetro, para poder ter uma ideia, uma noção em campo aí, para quem não tem muita experiência, né? Para poder testar os seus fins de cursos lá no cliente em campo. Em casa, né? Não sei. A bancada também. Tá bom, pessoal? Peço aí que dê o like, se inscreva, por favor, para ajudar. Tem muitos vídeos nessa área aí no canal, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.